Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todas e a todos, eu sou Diana Lobo e essa é mais uma edição do Boletim Tributário, o podcast de Inteligência Jurídica. Hoje eu estou aqui com os meus colegas e sócios Celso Costa e Daniel Peixoto e nós vamos tratar e debater as principais novidades da quinzena. Oi Diana, obrigado. É muito bom estar aqui com vocês hoje, compartilhando as novidades tributárias. Olá pessoal, aqui é Daniel Peixoto. É um prazer estar aqui com todos para debater os temas mais instigantes aí dos últimos dias. Como de costume, vamos começar reportando os principais casos e desdobramentos das discussões tributárias no Supremo Tribunal Federal. Acho que a notícia que mais gerou polêmicas e discussões na área tributária na última quinzena foi a decisão proferida pelo ministro relator Alexandre de Moraes na ADI 7153. Essa discussão, ela trata especificamente da redução das alíquotas de IPI em produtos gerais e num comparativo feito com a produção e comercialização proveniente da Zona Franca de Manaus. É uma decisão sem dúvida polêmica e eu vou pedir ao Daniel Peixoto aqui que comente um pouco o que tem de tão interessante nesse julgamento. De fato, o tema suscitou bastante discussão aí nos últimos dias. Apenas para situar um pouco o tema, foram publicados 3 decretos presidenciais, agora em abril de 2022, reduzindo as alíquotas do IPI sucessivamente. O primeiro decreto reduziu linearmente para muitos produtos, com pouquíssimas exceções ali na tabela do IPI, a alíquota do IPI em 25 pontos percentuais. Um outro decreto reduziu em adicionais 10 pontos percentuais e um terceiro decreto específico ali para um segmento de produtos que são chamados os concentrados para a produção de refrigerantes, que reduziu efetivamente a alíquota zero tais produtos. Qual que foi o tema postulado aqui pelo Partido Solidariedade na ADI 7153? Basicamente se defendeu que a redução linear da alíquota do IPI coloca em desvantagem a produção na Zona Franca de Manaus. Por que exatamente? Por 2 fundamentos. O primeiro motivo é que os produtos que saem da Zona Franca de Manaus já possuem, pelo regime diferenciado da Zona Franca e o Decreto-Lei 288, um regime de alíquota zero. Então, se a alíquota da produção da Zona Franca sempre foi zero e continua sendo zero, e, por outro lado, os produtos produzidos nas demais regiões do país passam a ter uma redução, no caso aqui, em até 35 pontos percentuais, se teria um regime de desvantagem à produção da Zona Franca de Manaus, de modo contrário ao que se prestigia na Constituição Federal, que é justamente que se tem um regime beneficiado à produção nessa região. E um outro ponto, que eu comentei que são 2 desvantagens competitivas que se geram para a Zona Franca, é que, pelo regime que se tem hoje, sempre que um insumo sai da Zona Franca, embora ele saia com a alíquota zero, ou melhor, com isenção tributária, que é uma isenção regional, o cliente ou o adquirente desse produto fora da Zona Franca de Manaus acaba tendo direito a um crédito presumido, que é exatamente aquele da tabela do IPI. Então, se há uma redução da alíquota nominal ali constante da tabela do IPI, automaticamente eu também reduzo o crédito presumido a ser tomado pelo cliente de uma empresa situada na Zona Franca de Manaus. Então, são essas 2 as situações ali que gerariam desvantagem à produção da Zona Franca de Manaus. E nessa medida cautelar na ADI, o ministro Alexandre de Moraes lhe deferiu o quanto postulado ali pelo Partido Solidariedade, mas a redação e a forma em que deferida a decisão gerou divergência interpretativa. E o termo da decisão é a seguinte: eu vou pedir licença aqui para dar um pequeno trechinho aqui da decisão, que é o que tem dado discussão, a parte dispositiva da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vai dizer: conceda a medida cautelar para suspender os efeitos da íntegra do decreto 11.052, isso não deu discussão, e aqui parcialmente ele vai suspender os efeitos dos decretos 11.047 e 11.055,
apenas no tocante à redução das alíquotas em relação aos produtos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus que possuem processo produtivo básico. Trocando em miúdos, né, existem 2 decretos, né, que reduzem a alíquota do IPI. O ministro, com a decisão, ele suspende parcialmente os efeitos desses decretos. Ou seja, ele está determinando uma retroação aos decretos originários que possuem uma alíquota majorada de IPI. Né? Para quais produtos? Por que parcialmente? Para os produtos produzidos na Zona Franca. E como é que se interpreta produtos produzidos na Zona Franca? Aqui que está a discussão. Né? Ele diz para os produtos produzidos na Zona Franca, mas o que se interpreta é justamente que é para os produtos produzidos fora da Zona Franca, mas que tenham um equivalente na Zona Franca. Por que isso? Porque se a ideia é preservar a competitividade da Zona Franca de Manaus, eu preciso que a alíquota dos produtos fora da Zona Franca de Manaus tenham a sua alíquota original, ou seja, majorada. Então eu faço uma comparação. Tem um produto fora da Zona Franca. Se houver um produto na Zona Franca, né, exatamente com o PPB aprovado, que esteja em situação de competição com o produto fora da Zona Franca, esse produto fora da Zona Franca não vai poder ter a redução da alíquota do IPI. E o que se discute dessa decisão e que se critica bastante a forma em que ela foi posta? Que deste jeito, essa decisão ela fica na prática inexequível, porque não tem como uma empresa situada fora da Zona Franca saber com exatidão quais são os produtos produzidos com PPB na Zona Franca de Manaus. Né? Embora se tenha acesso a centenas de PPBs que existem, né, hoje registrados na SUFRAMA, isso sequer é registrado por NCM, que é o Código de Identificação do Produto. São por produtos específicos, por processos e linhas de produção específicas, e muitas vezes o contribuinte fora dessa região não é obrigado a ter conhecimento de quais são esses produtos. Pior, pode acontecer uma situação de uma empresa hoje que vende um produto X, né, que não tem similar na Zona Franca de Manaus, e que essa empresa se veja como habilitada a uma aplicação plena do decreto, né, seja surpreendida amanhã por uma implantação de um processo produtivo na Zona Franca de Manaus, exatamente daquele produto, e ela, sem publicidade, sem publicação de uma norma qualquer, se veja na situação de ser questionada pela Receita Federal de que teria que dar um tratamento diferenciado de uma alíquota majorada dos decretos originários sem sequer saber que existia esse produto produzido na Zona Franca. Mas a gente sabe que existem PPBs hoje que foram aprovados na Zona Franca e que não foram efetivamente implementados em linhas de produção efetiva. Então, volta a dúvida, como saber se eu tenho essa comparabilidade com o produto produzido fora da Zona Franca de Manaus? Então, é por isso até que a gente já notou aqui que houve pedido de amicus curiae pela própria CNI, entidades vêm se manifestando nos autos também, pedindo uma clareza, né, e uma especificação ali dos critérios, ao menos com a edição de um ato que divulgue quais seriam esses produtos que estariam sujeitos ao regime original do IPI. Esse é um ponto da discussão. Há também quem interprete, e aí que eu comentei que há 2 interpretações possíveis, que essa decisão não está regulamentando, não está determinando o tratamento a ser dado aos produtos produzidos fora da Zona Franca de Manaus, mas que ela teria um alcance muito mais limitado, que seria efetivamente e literalmente uma restrição à aplicação dos novos decretos aos produtos efetivamente produzidos na Zona Franca de Manaus, por empresas dotadas de um PPB. E aí, qual seria o sentido prático dessa decisão? Ela teria um sentido prático, embora muito mais reduzido do que se imaginou. Ela estabeleceria apenas que a alíquota do IPI, ou seja, a alíquota nominal do IPI prevista na TIP para esses produtos, ela seria aquela original, majorada, ou seja, antes da redução aos 35%. E o efeito é, quando uma empresa dá uma saída sujeita à isenção, o seu cliente,
em outra região do Estado brasileiro, né, fora da Zona Franca de Manaus, teria direito a um crédito presumido que seria mantido como um crédito original e maior, portanto, de IPI, a despeito da saída isenta do estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus. É uma interpretação possível, é uma interpretação que foge bastante ali dessa controvérsia, né, de ter ou não a publicação de uma lista de produtos sujeitos ao restabelecimento das alíquotas originais, né, mas, por outro lado, no que se refere ao que se postulou na ADI, ela teria um alcance bem delimitado, porque efetivamente seria só com relação ao tema do crédito presumido dos adquirentes e só para insumos, né, para produtos finais, que não geram, né, uma operação subsequente sujeita ao IPI, o seu efeito seria nenhum, né? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos desse tema. A Receita Federal deve se manifestar, muitos esperam com relação a isso, e o próprio Supremo muito provavelmente vai ser provocado a uma nova manifestação esclarecedora sobre o tema. Bom, eu vou continuar no STF, mas eu vou falar agora um pouquinho sobre cenas dos próximos capítulos. Um julgamento que começou, mas ainda não terminou, está com pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, e são os REs 949-297 e RE 955-227, que são os temas 881 e 885 da repercussão geral, respectivamente. Em linhas bem gerais, aqui a gente discute os limites da coisa julgada em matéria tributária. Mais especificamente, os limites da coisa julgada em matéria tributária em relações jurídicas de trato continuado. Ou seja, quando uma decisão proferida pelo STF em um processo que envolva outra parte vai afetar, vai atingir, vai rescindir uma decisão já transitada em julgado para um contribuinte em particular. Essa discussão ela tem contornos amplos, mas ela está muito relacionada a uma discussão sobre a legitimidade da incidência de CSLL. Acho que lá nos anos 1990, por aí nessa época, diversos contribuintes estavam discutindo a legitimidade da cobrança da CSLL. E muitos tiveram decisão favorável, autorizando o não recolhimento do tributo com base em uma suposta inconstitucionalidade da Lei 7.689, que era a legislação da época, né, Lei 7.689 de 89, e essas empresas passaram a ter uma situação privilegiada até em termos concorrenciais com base em outras pessoas jurídicas, né, que não tiveram a mesma decisão proferida pelo judiciário. Posteriormente, o STF, em duas oportunidades, ele analisou a constitucionalidade da cobrança da CSLL, uma em sede de controle difuso, que foi quando o julgamento RE 138.284, lá em 1992, entendendo pela constitucionalidade da cobrança, e novamente em 2007, por intermédio da DI 15, onde o STF decidiu novamente pela constitucionalidade da cobrança da CSLL. Então é nesse contexto que as empresas começaram a discutir os efeitos dessas duas decisões proferidas pelo STF, a decisão de 92, no âmbito do recurso extraordinário, e a decisão de 2007, no âmbito da ADI, e se essas decisões, eventualmente, elas teriam como efeito rescindir, romper, ultrapassar os limites da coisa julgada. Lembrando que a coisa julgada, ela é uma premissa estruturante do nosso ordenamento. Ela aparece no artigo 5º, como garantia constitucional, ela é a premissa para a manutenção da segurança jurídica e deve ser resguardada em todos os fundamentos, em todos os julgamentos, em todas as situações, né, sob pena de ruir a principal baliza do sistema jurídico. Mas o entendimento que parece que vem sendo decidido, né, o entendimento que vem sendo construído aí no âmbito da discussão desse RE 949.297, vou repetir aqui o número, e o RE 955.227, é que a coisa julgada ela pode ser flexibilizada. Quando, em todas as situações? Não, quando outros valores estiverem em curso e valores que precisarem ser ponderados. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto, falou dos princípios da igualdade e da livre concorrência, talvez para justificar a posição
de que não poderia existir uma situação, ser mantida uma situação na qual um contribuinte tinha, por exemplo, uma decisão que ele isentava, né? Estou usando isenção aqui não no termo técnico, mas num termo mais geral, do cumprimento de uma obrigação tributária relacionada à CSLL, que é de trato continuado. A decisão, então, que vem sendo construída pelo STF é no sentido de permitir uma rescisão do trânsito em julgado, permitir uma relativização da coisa julgada, mas em situações específicas. E daí a importância de uma diferenciação do RE 949297, que é da relatoria do ministro Edson Fachin, e do RE 955227. Então, o primeiro, da relatoria do ministro Edson Fachin, tratava especificamente o limite da coisa julgada por decisão posterior proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, em sede de um ADI, por exemplo. E a decisão, o processo que está sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, já, por sua vez, ele analisa a situação dos limites da coisa julgada quando a decisão ela é proferida em controle difuso, ou seja, no âmbito de um recurso extraordinário, por exemplo. E o que vem se construindo no âmbito dessas decisões, já temos manifestações de 4 ministros sobre o assunto, é a possibilidade de rescisão dessa coisa julgada. Também não estou usando aqui, estou usando mais uma referência comum, mas de afetar a coisa julgada por essa decisão posterior do Supremo, seja em controle difuso de constitucionalidade, seja em controle concentrado, desde que no caso de controle difuso, isso seja no julgamento por repercussão geral. Só retomando a questão que aqui a gente está tratando apenas de cenas dos próximos capítulos, porque o julgamento ele foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e deve retornar à pauta, e certamente faremos mais um podcast sobre o assunto e aí analisando com riqueza de detalhes todas as manifestações de cada um dos ministros. Agora vamos entrar um pouquinho no nosso bloco legislação. Vamos falar um pouco do edital 09 de 2022, que trouxe a possibilidade de transação de débitos tributários perante Receita Federal e Fazenda Nacional decorrentes da amortização fiscal do ágio, ainda no regime jurídico anterior à Lei 12.973 de 2004. Celso, o que você achou desse edital e o que você comenta sobre essa novidade da legislação? O edital 9 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, publicado no dia 3 de maio, recentemente, permite às empresas incluir débitos de imposto de renda e contribuição social, desde que relacionados ao tema da dedução da despesa com amortização do ágio, em um parcelamento especial, um parcelamento com grandes descontos. Esse parcelamento tem algumas regras que devem ser observadas com muito cuidado. Primeiramente, o prazo de adesão é dia 29 de julho. Em segundo, todos os débitos da pessoa jurídica devem ser incluídos. Não é possível a empresa que tem, por exemplo, 3 débitos, um no judiciário e 2 na esfera administrativa, incluir somente o débito que está na fase judiciária. Tem que incluir os 3. Empresas que têm depósito judicial, elas não conseguem aproveitar os benefícios do parcelamento. O benefício só é aplicável ao saldo que ainda não foi depositado. Os valores do depósito judicial, esses serão convertidos integralmente em renda da União. Há 3 modalidades de parcelamento: 12, 36 e 60 meses. As 5 primeiras parcelas correspondem ao pagamento de 5% da dívida, e essas parcelas devem ser pagas em 5 meses de forma consecutiva. Os descontos serão aplicados ao saldo, equivalente a 95% da dívida. Então, para o parcelamento de 12 meses, ou seja, para o saldo a ser pago em 7 meses, referente a 95% da dívida, a redução é de 50% do valor do principal, juros e multa. No parcelamento de 36 meses, para as parcelas remanescentes, as 31 parcelas remanescentes, esse desconto é de 40%. E finalmente, no caso do parcelamento de 60 meses, ou seja, para 55 parcelas remanescentes, esse desconto é de 30%. Como se vê, é um parcelamento que tem um desconto bastante
relevante caso seja optada pela sua adesão. Diana, com bastante frequência nós somos questionados acerca da conveniência ou não em se aderir ao parcelamento especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. De forma bastante resumida, entendemos que é prematuro aderir a qualquer tipo de parcelamento sobre o tema do ágio. Na esfera administrativa, não há decisão após a queda do voto de qualidade. Todos nós sabemos que na esfera administrativa, ou seja, na Câmara Superior, há uma vasta maioria de decisões desfavoráveis para os contribuintes. Mas é fato que, com a queda do voto de qualidade em março de 2020, e tendo o CARF restringido os julgamentos a um teto de valor, não há casos de ágio julgados após a queda do voto de qualidade. Há uma expectativa enorme de que, nesse novo cenário, decisões positivas passem a ser dadas aos casos julgados pela Câmara Superior. Na esfera judiciária, em grau de segunda instância, há 8 decisões desfavoráveis. 2 delas não são exatamente sobre o cerne da tese do ágio. Ficamos então com 6. Dessas 6, 3 são favoráveis e 3 são desfavoráveis. Em 2021, 2 dessas decisões foram emitidas e foram muito bem fundamentadas. Essas decisões foram emitidas pelo TRF4. Como você pode verificar, como todos podem verificar, a matéria está bastante indefinida em grau dos tribunais. Há 2 casos subindo para o Superior Tribunal de Justiça. Então, temos que aguardar esses casos. Não há pauta ainda, talvez sejam julgados no final desse ano ou 2023, mas o fato é que no Poder Judiciário a matéria está bastante indefinida. Sobe-se a isso, se nós pudermos trazer outros subsídios às nossas considerações, o julgamento da DI 2446. O que é a DI 2446? Na DI 2446, o Supremo Tribunal Federal julgou a legalidade do parágrafo único do artigo 116. Todos devem lembrar que a CNC entrou com uma ação judicial questionando a legalidade desse parágrafo único. O julgamento do Supremo Tribunal Federal foi desfavorável à ação protocolada pela CNC. No entanto, no mérito, deixou muito clara a posição do Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, que se discutia a possibilidade da autoridade fiscal desqualificar atos de negócios jurídicos que tivessem por condão dissimular a ocorrência do fato gerador, o entendimento do STF foi no sentido de que a desconsideração de atos de negócios jurídicos só pode ocorrer nos casos de dolo, fraude e simulação, que são os casos clássicos regidos pelo Código Tributário Nacional. E por que eu estou falando isso? Porque boa parte dos casos analisados pelo Judiciário e pelo CARF tratam da possibilidade de desconsideração dos atos de negócios jurídicos de uma forma muito ampla, sob um conceito de abuso ampliado. Ora, a aplicação da decisão do Supremo Tribunal na DI 2446 nos leva à conclusão muito clara que os casos de ágio devem ser julgados não sob a ótica de inoponibilidade ao fisco, ausência de propósito negocial, ausência de substância, mas sim do ponto de vista da validade formal desses casos. Se essa visão foi acatada por STJ, com mais razão pode esperar decisões favoráveis no Poder Judiciário. Então, por tudo exposto, nós temos uma visão clara de que é prematuro fazer adesão a qualquer tipo de parcelamento sobre o tema do ágio, que é necessário que o tema seja mais amadurecido, que se acompanhe a discussões judiciais antes de se tomar qualquer decisão sobre o tema. Acho que é isso aí que eu queria passar e conversar com vocês hoje. Muito obrigado.
obrigada a todos pela atenção aqui no Boletim Tributário e ficamos aqui até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.